Deus prometeu que se crermos no seu Filho, somos salvos da ira vindoura. Quão trágico é vermos crentes que temem perder a sua salvação. Eles não compreendem uma das maiores promessas de Deus. Nossa salvação é para sempre. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 1. O novo nascimento é uma obra inteiramente de Deus. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Não havia nada que pudéssemos fazer para ajudar a nós mesmos. Nosso novo nascimento não foi da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João, capítulo 1, versículo 13. Tudo aconteceu pela vontade de Deus, não pela nossa própria vontade. Foi-nos dado vida pelo poder do Espírito Santo de Deus e por meio da palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João, capítulo 3, versículos do 6 ao 8. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Até mesmo a fé para crermos em Deus foi-nos primeiramente dada por Ele. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 9. Jamais teríamos a pretensão de reivindicar algum crédito por termos nascido em nossa família natural. Tampouco podemos ter a pretensão de termos tido parte em nosso nascimento na família de Deus. Somos nascidos de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 15. Vida eterna não é apenas uma vida que não tem fim. É a vida de Deus que não tem começo nem fim. Quando nos tornamos participantes desta vida eterna, somos introduzidos em um parentesco eterno. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Se fosse possível perder esta vida eterna, ela deixaria de ser eterna. Nenhum daqueles que estiverem no inferno poderão olhar para trás e dizer: um dia eu tive vida eterna. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Só existe um inferno. Se somos libertos dele, é de uma vez por todas. Uma pessoa que não se encontra livre do inferno não foi libertada de coisa alguma. Como seria ridículo alguém ser lançado no inferno e dizer: um dia eu estive a salvo de vir para este lugar. Este tipo de pensamento é por demais absurdo, para perdermos mais tempo com ele. As Escrituras permitem que todos os crentes tenham a certeza de que estão salvos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, lemos: sois salvos. No versículo 2, onde diz: se não é que crestes em vão, significa ao menos que aquilo ou aquele em que você creu é falso. O que cremos não é falso, é tudo verdade, já estamos salvos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículos do 4 ao 5. Deus nos escolheu e deu-nos o seu Filho a fim de nos redimir. Iria ele voltar atrás na escolha que fez antes mesmo que o mundo existisse? Nunca. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, sendo que antes nos elegeu e nos predestinou. Agora somos agradáveis no amado, havendo sido redimidos e perdoados. Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 7. Nada disto pode ser desfeito, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Esta divina natureza é uma nova natureza, a qual não é nada menos do que a natureza do próprio Deus. É a mesma natureza que tem o Senhor Jesus Cristo. Ele não podia pecar porque tinha somente esta natureza divina. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, e não pode pecar porque é nascido de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Nossa nova e divina natureza não pode pecar. Evidentemente, sabemos que ainda temos uma velha natureza que é inclinada a pecar. Sempre que esta velha natureza age, ela peca. O Senhor Jesus nunca possuiu esta velha natureza. A nova natureza não pode pecar porque é divina. A velha natureza não pode agradar a Deus porque é pecaminosa. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. O Espírito Santo selou o crente, garantindo assim a sua viagem rumo ao céu. O Espírito Santo nunca abandonará o crente. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós. João, capítulo 17, versículo 11. Será que Deus Pai não é capaz de guardar todo aquele que vem a Cristo? O Senhor Jesus os deixou sob os cuidados do Pai para que fossem guardados. Se algum se perdesse, Deus seria culpado de tê-lo perdido. Tal coisa nunca poderá acontecer. Jacó teve que confessar que não tinha sido capaz de guardar adequadamente as ovelhas de Labão. Gênesis, capítulo 31, versículo 39. Ele perdeu algumas delas, mas Deus Pai é infinitamente mais forte do que Jacó. Somos guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. O pecado não separa o crente de Cristo. Ele é nosso advogado e está sempre presente para nos trazer arrependimento do pecado que permitimos que nossa velha natureza trouxesse à nossa vida. Quando nos arrependemos, somos restaurados à alegre comunhão com Ele. Quando permitimos que o pecado entre em nossas vidas, perdemos o gozo da comunhão, mas nunca perdemos nosso parentesco como filhos da família de Deus. Os filhos desobedientes de Deus são tratados como parte da família ao serem disciplinados. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filhos há a quem o Pai não corrija? Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Os incrédulos não têm Cristo como seu advogado, tampouco têm eles a Deus como Pai. Porque somos membros do seu corpo. Efésios capítulo 5, versículo 30. Cada crente é membro do corpo de Cristo. Iria o Senhor Jesus perder uma parte do seu corpo? Poderia o seu precioso corpo ser desmembrado? Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. É impossível que um verdadeiro crente perca o seu lugar como parte do corpo de Cristo. Perder nosso lugar no corpo de Cristo seria perder a vida eterna. E sabemos que isto é impossível. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais,
em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Nossa posição diante de Deus é de quem está em Cristo. Onde está Cristo agora? Ele está no céu. Por estarmos nele, estamos lá também. Se não fosse assim, o que mais poderiam significar estes versículos? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17.